Paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão. O Senhor falou no meu coração a partir do momento que o pastor me convidou para estar aqui hoje com vocês. E o Senhor falou no meu coração sobre andar no Espírito. Vamos ler aqui Gálatas 5, dos versos 16 a 25. Lá, Gálatas, segundo escreveu Paulo, de 16 ao 25. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Glória a Deus. Irmãos, vou pedir para vocês, vamos repetir comigo. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Eu quero que vocês fixem muito bem esse versículo, pois há uma diferença entre viver no Espírito e andar no Espírito. Nós deveríamos sempre pensar nas duas coisas. Aqui eu acredito que Paulo, quando está falando sobre viver no Espírito, está vivendo do nosso novo nascimento, daquele que foi batizado. Então, o Espírito Santo já vive em nós. Amém. Mas andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo. E hoje eu percebo que muitos crentes, muitos de nós, e essa palavra vem para mim, vem para você, vem para nós todos, o quanto é importante não só dizermos que nós somos crentes, ou falar, eu sou batizado, mas é você ter uma vida e andar no Espírito. E aí, brevemente, eu vou trazer essa reflexão com 3 perguntas. A primeira é: você está andando no Espírito? É um chamado à consciência. Eu quero ilustrar para vocês uma coisa que aconteceu. Eu tenho, graças ao Senhor, várias experiências com Deus, mas tem uma muito marcante que aconteceu no ano de 2017. Eu tinha uma viagem marcada para visitar um tio meu que mora lá no Paraná, divisa ali com o Paraguai. E estava tudo preparado, gente. E aí eu e o meu filho, quando era numa quinta-feira, eu não esqueço, o Espírito Santo falou: não vai. Simples assim. Deus fala com a gente de inúmeras formas, mas foi um testemunho interior: não vai. Eu falei com a minha mãe e não tinha nenhum motivo, estava tudo certo, tudo que você possa imaginar. Não fui. Quando foi no domingo, meu pai trabalhava, ele era protético dentário, e ele falou que ele não estava enxergando direito. Eu uso óculos desde os 8 anos, eu falei: pai, eu posso ir com o senhor, eu tenho experiência em oftalmo. Tá bom, filho. Segunda-feira nós fomos. Quando eu cheguei no oftalmo, eu vi meu pai lendo embaralhado, ele esquecendo, ele não estava conseguindo cortar um bife, muito estranho, 62 anos. E aquilo desencadeou uma série de fatores. Eu liguei para o médico dele e tudo. Ele falou: seu pai ou teve um AVC
ou está com excesso de corticoide. Convenci meu pai de ir no médico, no Hospital do Servidor Público em São Paulo. Meu irmão levou ele na terça. O que aconteceu, gente? Meu pai estava com câncer, tinha dado metástase na cabeça. E ele ficou internado no dia seguinte. Conclusão. Quando minha mãe, ela é uma pessoa muito piedosa, uma pessoa de muita oração, mas ela tem uma forma de ver e enxergar as coisas. Ela falou, não vamos contar para ninguém. Sabe quando a pessoa está tão em choque e entra em negação? E quando eu perguntei para o médico o que era, até então a gente não sabia, meu pai descobriu ali na internação. Ele falou o que era. E aí, biblicamente, a gente só tem uma permissão de desobedecer pai e mãe. Sabe quando? Quando os nossos pais falam algo contra a palavra. E aí o Espírito Santo falou, fala. Gente, eu coloquei no Facebook. Meu pai recebeu tanta visita. Ele foi tão amado. Eu já era evangélico, porém eu participava de uma igreja que não fazia apelo. Não era uma igreja tradicional, igreja presbiteriana, luterana, não fazem apelo. Mas aprove o Senhor que uma tia minha foi. E ela teve a brilhante atitude, eu sou muito grato. E convidou meu pai. Meu pai já era batizado, ele tinha desviado ao longo da vida. E perguntou se meu pai queria aceitar Jesus. E é o meu conforto porque meu pai aceitou Jesus. E eu dei tanto glória. Doeu quando meu pai partiu. Mas a alegria da salvação é transformadora. Isso me marcou muito porque andar no Espírito é você ir contra as suas vontades da carne. Esse texto que nós lemos em Gálatas é riquíssimo, daria uma pregação de horas. Mas eu quero me ater a especificamente o verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sob a direção do Espírito. E naquele momento eu recebi a direção onde não tinha absolutamente nenhum motivo para eu não ir. Mas tinha aquele que tudo sabe, aquele que sabe dirigir a nossa vida, aquele que é maravilhoso e poderoso, que a gente não erra. Eu falei, Senhor, glória a Ti. Portanto, porque meu pai está salvo, está no céu, porque eu não vivi uma vida com arrependimento. E se eu tivesse viajado, será que meu pai teria aceitado Jesus? Porque o Senhor me usou como instrumento, usou minha tia. Então, andar no Espírito é seguir a direção dele. E eu quero ir para a segunda pergunta. Qual a qualidade do fruto que aquela decisão ou direção deu? Isso é importante. Quando a gente olha para o passado e vê, eu tomei tal decisão. Não sei o que você está passando, uma possível mudança de emprego. E de repente você fala, vou aceitar tal proposta. Vou mudar de casa, vou noivar, vou casar, vou separar. E aí você já fez. Vamos fazer uma análise. Faça uma análise. Tente lembrar qual o fruto que deu. No texto de Gálatas fala sobre obras. Obras é o fruto, né? Um construtor civil, quando ele está fazendo uma obra, qual que é o fruto do trabalho dele? A construção que ele levantou. Então a gente pode fazer aí uma substituição da palavra obra para fruto. Qual o fruto daquela decisão que você tomou? E aí a gente consegue perceber e identificar se aquela decisão que você tomou foi uma direção de Deus. Como? Teve fruto bom? Trouxe paz? Se mudou daquele emprego e se foi mais abençoado? Conseguiu melhor sustentar a tua família? Você recebeu uma direção de mudar de casa, de cidade, e aquilo te ajudou, aquilo proporcionou bem para alguma família, para você, para os seus entes queridos. Você conseguiu servir melhor a obra. Se te traz um fruto bom, pode ter certeza que é a direção do Espírito. Mas às vezes a gente toma decisões que as obras, que o resultado, que o fruto, infelizmente, trouxe desgraça, trouxe dor. E aquela dor que não é uma dor para correção, aquela dor que
te traz aquele peso, aquela angústia. E por isso, qual a qualidade do fruto que aquela decisão que você tomou deu? Para você ver, olhar. Quando eu olho para trás, vejo a história que eu compartilhei com vocês do meu pai e vejo o fruto que deu, eu tenho certeza que não foi do meu coração, foi o Senhor, não foi uma vontade minha, porque a minha vontade era ir visitar meu tio no Paraná. Mas o fruto que deu é um fruto bom, um fruto de amor, de salvação. O pai se sentiu muito querido no leito do hospital, recebeu visita de várias pessoas da família. E o principal é aceitar Jesus. Então faça essa análise hoje, pense nas atitudes que você tomou, para você identificar: será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou andando no Espírito? E a última pergunta que eu quero trazer nessa reflexão: estou seguindo a vontade do Senhor ou estou seguindo o que eu sinto? Gente, a coisa mais fácil é a gente confundir. É Deus que disse, mas é o seu estômago, é o seu coração. E essa palavra, antes de cortar para vocês, cortou para mim. E por mais que há muitos anos eu persigo isso, até hoje eu erro. Em outro momento conto o testemunho do meu braço e glória a Deus porque aconteceu. Mas ao mesmo tempo o Senhor me deu um livramento e eu não ouvi, e por isso aconteceu que eu tinha quebrado o braço. Mas isso fica para outro momento. Eu quero ler um trechinho aqui, rapidamente, em Atos capítulo 16, do 6 ao 10. Essa história é bem conhecida. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo. Presta atenção. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando a vizinhança, quando eles chegaram perto da região de Mísia, procuraram subir a Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, cortando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Essa passagem, ela vem ilustrar muito bem sobre andar no Espírito, porque às vezes a gente pensa que só porque queremos fazer algo bom é de Deus. E às vezes, mesmo querendo fazer algo bom, não é o momento. A gente sabe que Paulo teve um grande êxito em pregar o evangelho depois na Ásia. Quando você pega as 7 cartas, que o Jesus mandou João entregar lá na Ásia, são igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. Então, pregar o evangelho é uma coisa ruim? Não. Mas qual era a vontade do Senhor naquele momento? Era que ele fosse para a Macedônia. Então, se mover pelo que a gente sente ou porque Deus manda? E essa é a pergunta. Estou seguindo o que eu sinto? Porque é um dos maiores erros que a gente pode cometer na vida de andar no Espírito, é viver pelo que sente. Não viver pelo que a gente sabe ou porque Deus mandou. Então, observar que aquilo que a gente sabe que é errado, óbvio que não é o que o Senhor quer. Mas e quando a tua vontade de fazer algo é uma coisa certa, é uma coisa boa, mas também não é a vontade do Senhor naquele momento? Então essa é a reflexão que eu trago para vocês sobre andar no Espírito. É ficar atento ao que você já fez e olhar os frutos. É você olhar se você está se movendo naquilo que você gosta, naquilo que você quer, ou se você está recebendo uma direção de Deus e está obedecendo. Entender? Mesmo com tudo aparente que eu poderia ir para aquela cidade, visitar meu tio, o Senhor disse não. Paulo queria fazer o bem, cumprir o ID, e o Senhor disse não. E a vontade do Senhor era uma outra. Então, eu quero que
que vocês pensem que essa palavra não é para trazer culpa ou juízo na vida de cada um, mas quando o Senhor nos confronta, é para que a gente possa se arrepender e tomar um outro rumo. Faça essa reflexão hoje. Abra teu coração, teu ouvido, a tua mente, para que você possa ser sensível ao Espírito Santo. Que Ele possa guiar a tua vida. Vamos fazer uma breve oração. Incline a tua cabeça. Pai amado Senhor, que essa palavra frutifique no nosso coração e dê a direção que o Senhor quer para a nossa vida. No cotidiano, seja no comer, onde andar, onde morar, o que fazer ou o que não fazer. Que nós possamos, Pai, discernir a Tua voz em meio aos nossos sentimentos. Que nós possamos, Pai, discernir a Tua voz em meio aos nossos desejos. E ainda que algo lhe pareça bem para nós fazermos, mas queremos, Senhor, obedecer a Tua vontade. E se não for o momento, Pai, impeça-nos. Assim como o Senhor impediu Paulo, Pai. Venha ao nosso coração essa manhã e transforme as nossas vidas, transforme o nosso pensar, transforme o nosso andar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.